Lá em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo de número 9. Marcos 1, 9. Então, meus irmãos, sempre que a gente está num contexto de eleição, a gente tem que escolher o nosso presidente, você percebe que as pessoas discutem sobre esse assunto e, às vezes, as discussões se tornam bem acaloradas, né? Algumas pessoas até se alteram, porque a gente está falando, né? Ambos os grupos, né? Estão defendendo ali seu candidato que vai representá-los, né? E representar toda a nação. E, né? Como a gente acabou de falar, as pessoas escolhem geralmente o candidato que vai representar os ideais delas. E quando outro candidato que não é o que elas querem ganha as eleições, aí algumas pessoas até falam, né? Eu não me sinto representada por esse homem que está aí. Mas não adianta, aquela pessoa que ganhou vai representar toda a nação, inclusive a quem não votou nele. Né? E a gente vê aqui o texto de Marcos 9, do 9 ao 13, fala de alguém que representa o povo de Deus. Assim como a gente tem pessoas que nos representam na sociedade, o povo de Deus também tem alguém que o representa. E esse texto aqui, né, do Evangelho de Marcos, nos fala isso. Então, vamos ler aí Marcos 9, ou melhor, 1, 9 ao 13. Eu lerei aqui, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, o Evangelho de Marcos ele começa diferente, né, dos evangelhos de Mateus, de Lucas, de João. Ele começa bem diferente. Mateus começa com a narrativa da genealogia, o registro da genealogia de Jesus. Depois ele fala do nascimento de Jesus, os acontecimentos que levaram ao nascimento do Senhor. Lucas começa de uma forma muito semelhante. Começa contando lá de Zacarias, né, e sua esposa, que era estéril. Ele fala do milagre do nascimento de João Batista e também do nascimento de Jesus. Então, o Evangelho de Mateus e de Lucas são bem semelhantes no seu início, e João é bem peculiar, porque ele fala do Filho de Deus, da palavra que estava com Deus, que era Deus, e fala da encarnação do Verbo, que é Senhor Jesus. Marcos, ele começa bem diferente de todos eles. Veja aí que tem um título no versículo 1 do capítulo 1, que é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Ou a princípio da boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos quer mostrar aqui como essa notícia, como esse evangelho surgiu, e começa então a falar de João Batista, daquele que é o mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Então é assim que o Evangelho de Marcos ele começa. E aí o versículo de número 5 do capítulo 1 diz aí que saíam a ter com João toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Então aconteceu que, enquanto João desempenhava ali seu ministério, apareceu uma pessoa bem diferente, que era Jesus, e foi batizado também por João no rio Jordão. Ele saiu da Galiléia e foi batizado no Jordão. E qual o motivo de Jesus ter sido batizado, né? Lembra que o batismo de João era um batismo de arrependimento, né?
um batismo de arrependimento, as pessoas confessavam os seus pecados e eram batizadas por João. Por que Jesus é batizado, então? Será que ele precisa de algum tipo de arrependimento? Será que ele precisa de ter pecados perdoados? Óbvio que não. A gente sabe que Jesus, ele não tem pecado, então ele não precisa se arrepender e nem precisa de um batismo para ter remissão de pecados. E perceba que a narrativa do batismo do Nosso Senhor, ela nem foca no batismo propriamente. O autor aqui, Marcos, ele só fala que Jesus foi batizado, mas ele, nesse trecho aí, não fala quase nada sobre isso. Ele foca em outra questão, que é o que acontece depois, né, do batismo. Jesus sai da água e aí os céus se rasgam, né, a ideia de que os céus se abrem e o Espírito desce sobre Jesus. Logo vem a voz dos céus falando da filiação de Cristo. Então, Marcos, ele tira o foco do batismo e coloca o foco no que acontece posteriormente. Ele dedica mais palavras para descrever a descida do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus. O motivo do batismo aqui de Jesus, motivo pelo qual Jesus foi batizado, é porque ele estava ali se identificando com o seu povo. É um dos motivos, né? Lembra que a gente está num ponto aqui da história do povo de Deus que é muito peculiar, né? Muito especial. Deus está cumprindo a sua promessa. Ele tinha profetizado, né? O profeta Malaquias tinha falado do mensageiro do Senhor que viria preparar o caminho. E a gente tem aqui João Batista. E a gente também tem o próprio Senhor Jesus, né? João Batista veio preparar o caminho para Cristo. Então, veja que é um momento peculiar na história da redenção, na história do povo de Deus. Deus está cumprindo a sua promessa. E então Jesus ele participa disso ali na história do seu povo, né? Esse momento aqui do batismo de João nos lembra muito o que aconteceu com o povo no Êxodo. Lembra que o povo passa pelo mar, né? Ali no Mar Vermelho, e depois eles passam de novo por um outro lugar cheio de água que abre, que é o quê? O Rio Jordão. Para logo entrar em Canaã e conquistar a terra. Então perceba, Êxodo e conquista israelita. O que João está fazendo aqui lembra muito isso. O povo está sendo batizado onde o Israel antigo atravessou para tomar posse da terra e herdar a promessa de Deus. Então Jesus está participando ali da história do seu povo, embora ele não tenha pecado, ele é batizado. Mas além disso, e o que é mais importante aqui, é que o batismo de Jesus foi um tipo de unção real, né, como sugere o nosso texto. Perceba aqui que nesse batismo, né, o que acontece depois dele é uma teofania. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos, quando Jesus sai da água, os céus rasgarem, o Espírito descendo sobre Cristo e a voz de Deus falando sobre a filiação dele. Então, 3 elementos fazem parte dessa teofania que nós vemos aqui no texto. Então, a primeira delas, né, fala aí que os céus rasgaram, Jesus viu os céus abertos. Isso não significa que ele olhou para o céu e viu uma janelinha aberta lá, né? A ideia aqui é que os céus, né, como a gente já falou, já mencionou várias e várias vezes aqui em nossos estudos, os céus que a Bíblia fala, do qual a Bíblia fala, é como se fosse uma outra realidade, né? Uma outra dimensão, digamos assim, que está por trás da nossa, tá? Lembra que quando Cristo foi assunto aos céus, ele foi elevado. E ele foi se assentar à destra do trono de Deus. Só que se você pegar um avião, entrar no foguete e subir, você não vai chegar no céu onde Deus está. O céu de Deus
ele está por trás da nossa realidade. A gente não tem acesso a isso, porque a gente vive numa outra realidade. Então, o que acontece aqui é que Jesus vê essa realidade onde Deus está, onde Deus habita e de onde Deus governa o mundo. No Antigo Testamento, o trono de Deus nos céus traz a ideia do local onde ele está governando toda a humanidade. Jesus tem acesso aqui a esse local, ao céu onde Deus habita. E, sendo capaz de ver essa realidade, ele vê também o Espírito descendo nele como uma pomba. É difícil entender aqui o motivo pelo qual o Espírito Santo está descrito como uma pomba aqui, qual é a ligação entre uma pomba e o Espírito Santo. Talvez existia a ideia na época de fazer essa associação entre a pomba e o Espírito. Tem um sábio judeu que ele fez isso. Ele mencionou, quando estava comentando o texto de Gênesis sobre o Espírito pairando sobre as águas, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele fala desse pairar do Espírito como uma pomba pairando sobre os seus filhotes. Então ele faz essa associação entre o Espírito Santo e uma pomba. Talvez também uma outra possibilidade seja que o autor aqui de Marcos está falando, fazendo referência a uma nova criação. Lembra que depois do dilúvio, quando Noé, já fala Moisés, quando Noé está lá na arca e ele está se preparando para sair, ele envia algumas aves para ver se as águas do dilúvio abaixaram. E aí, um dos animais que ele envia é uma pomba, que volta ali com um ramo de oliveira no bico, mostrando que agora, depois daquele caos das águas, as águas abaixando estão revelando ali um novo mundo. Então, Deus, através de Jesus Cristo, estaria para começar uma nova criação, começando com a unção de Jesus com o Espírito Santo. Então, tem essas possibilidades. É difícil da gente escolher uma porque a gente não tem muito material da época sobre essa questão. Mas são possibilidades. Mas a principal questão aqui é que o Espírito desce sobre Jesus. E por que Jesus está sendo ungido aqui com o Espírito Santo? Jesus está sendo ungido, Isso, a gente vê o próprio Jesus interpretando o Espírito Santo na presença dele dessa maneira, O texto que a gente leu, lá de Isaías 61, ele fala disso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí lá em Lucas 4, Jesus lê esse texto e fala que isso se cumpriu na vida dele. Enquanto ele estava na sinagoga, ele lê Isaías 61 e fala que o texto se cumpriu na vida dele. Ele é aquele que é ungido com o Espírito e veio pregar boas novas. Pedro, lá em Atos 10 também, fala da mesma coisa. Ele menciona que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, E pregou, praticou obras de modo que as pessoas foram libertas do jugo do diabo. Então, tanto Jesus quanto a igreja posteriormente interpretaram a presença do Espírito Santo na vida de Jesus como uma unção, dada ali por Deus Pai. Então, por que Jesus estava sendo ungido ali? Lembra que no Antigo Testamento, quando o Espírito repousava sobre alguém, era uma forma de dar capacitação para desempenhar uma tarefa dada por Deus. Moisés recebeu o Espírito do Senhor. Os juízes, lembra lá que na época dos juízes existia ali em Israel o que a gente chama de liderança carismática, Não tinha rei. Então, quando o povo passava por momentos difíceis, Deus levantava um juiz e o Espírito do Senhor vinha sobre aquela pessoa e capacitava o juiz a libertar Israel. A gente tem várias referências lá, Sansão é uma delas. Reis também receberam o Espírito Santo, alguns reis, e profetas também.
Mas aqui a ênfase recai sobre a tarefa de rei. Abra lá, por favor, alguém em 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, melhor dizendo, 10, 1 e 6. Então, 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1 e 6. E outro também abre em 1 de Samuel 16, 13. Quem achou o primeiro trecho aí pode ler. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então está falando aí de Saul, da unção de Saul. Ele foi ungido lá com óleo, né? E o Espírito do Senhor viria sobre ele, transformaria Saul em outro homem, né? E aí não é ideia de regeneração como a gente conhece no Novo Testamento. Não está falando que Saul recebeu o Espírito do Senhor, foi regenerado, teve o coração mudado, não é isso. A ideia de ser transformado em outro homem ali é para desempenhar a tarefa, né? Que Deus delegou a ele. A gente vê que no início ali, antes de Saul começar a desempenhar o seu papel de rei, ele era um homem muito covarde, né? Depois ele foi usado até demais, né? A ponto até de desobedecer a Deus. E 1 de Samuel, o outro texto, né? 1 de Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou. Então tá vendo? Tanto Saul quanto Davi recebem o Espírito do Senhor. Tanto é que lá no Salmo 51, quando Davi escreve, né, falando ali um salmo referente ao pecado com Betseba, ele fala: não retire de mim o teu Espírito, né, que é uma referência a essa ideia. Ele recebeu o Espírito para ser rei. Israel está pedindo para Deus não tirar dele o Espírito Santo. Então, perceba que Jesus, então, ele está sendo capacitado por Deus para desempenhar a sua tarefa, né? Que a gente vê durante o Evangelho, que é proclamar o reino de Deus, dar vista aos cegos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, né? Expulsar demônios. Então, Jesus ele era dependente do Espírito Santo, tá? Ele era Deus, mas ele dependia do Espírito. Ele mesmo fala: eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então, tudo que Jesus fez no seu ministério foi dependente do Espírito Santo, né? E aí, então a gente já viu dois elementos: os céus abertos, o Espírito descendo sobre Jesus como uma pomba, e o terceiro elemento aparece aí no versículo de número 11. Então diz assim: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, diz aqui, né? Ver os céus abertos já seria algo grandioso, mas a revelação de Deus ali ainda não terminou. Há ainda mais um elemento naquela teofania, que é a voz vinda dos céus. Então essa menção aqui é muito importante, né? Porque na época de Jesus, os judeus, muitos deles acreditavam que a revelação havia cessado, né? Revelação profética havia cessado. Como é que Deus se dirigia ao homem agora? Seria por uma voz, por vozes vinda dos céus. Então, Deus está dando um testemunho aqui sobre a filiação de Cristo, né? Nas histórias judaicas também, essa voz do céu às vezes citava as Escrituras, e é exatamente isso que acontece aqui. O próprio Deus cita passagens bíblicas. E que passagens são essas? A primeira é do Salmo 2, verso 7. E, por favor, alguém abra lá para a gente. Salmo de número 2, melhor dizendo. Verso 7. E o outro texto é Isaías 42, 1. Porque essas duas passagens fazem uma junção aqui. São juntadas aqui numa coisa só. Trazendo um perfil da pessoa de Cristo, né? Desse filho.
Então, quem achou lá o Salmo 2, 7, pode ler para a gente, por favor. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, tá vendo? Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo aí é o que a gente chama de salmo real, né? É um salmo que está fazendo uma referência ao rei. Muito provavelmente ele era usado nas festas e nas cerimônias de unção real, né? Quando um rei tomava posse do seu reino, né? Lá em Judá, provavelmente esse salmo de número 2 ele era usado, né? Então, Deus está falando ali que o rei, o descendente de Davi, ele é o seu filho. Quando ele fala ali, eu hoje te gerei, é essa a ideia, né? Hoje, você sendo ungido rei, você está sendo gerado, tá? Então, o Salmo 2 fala disso, e Isaías 42, 1. Diz aqui meu servo, que me sustém, o Deus escolhido, em quem a minha alma se compraz. Sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Esse texto a gente viu há pouco tempo, né, com a exposição do pastor aqui em Isaías. Então perceba que o texto, esses dois textos, essa junção aqui entre o Salmo 2, verso 7 e Isaías 42, 1, ele traz um perfil de Cristo como um rei servo. Isso parece parece contraditório, né? Um rei que é servo? Como assim? Reis não servem a ninguém, muito pelo contrário, eles são servidos. Então, parece haver uma contradição aqui, e esse rei que é servo, ele não atenderia às expectativas de alguma parcela, né? De uma parcela ali do povo judeu que esperava um rei que pegaria em armas e iria batalhar contra Roma, né? Te vê depois, no período ali da Guerra Judaica, no ano 70, no ano 115, também, o Simão Bar-Coba, né, que é um ungido rei e Messias, que é um líder militar, né? O fim dele foi trágico, né, mas ele foi um líder militar. E acabou nesse objetivo de querer implantar um reino através da força, acabou sendo ele e os judeus da época completamente massacrados pelo Império Romano. Então perceba que o perfil de Jesus é totalmente oposto a isso, né? Ele é um rei, mas ele é um rei servo. Tanto é que ele fala depois, né, lá mais para frente no Evangelho de Marcos, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, veja que essa voz do céu, ela traça esse perfil de Jesus. É um rei, mas é um rei que veio para servir e não para ser servido. E a gente vê esse serviço de Cristo sendo desempenhado no seu ministério, se doando pelos outros, livrando os oprimidos do diabo, né? Então, meus irmãos, Jesus aqui, ele se identifica com o seu povo, ele participando do batismo ali, se identifica com o seu povo, ele recebe o Espírito, o próprio Espírito que ele mesmo derramaria sobre o povo de Deus, ele recebe, né? E vocês se lembram que João Batista, ele havia anunciado que viria alguém que batizaria com o Espírito, e agora essa pessoa chegou, só que Jesus ele não batiza com o Espírito logo de cara, pelo contrário, ele recebe primeiro o Espírito com o qual ele batizaria o seu povo posteriormente. Então veja que Cristo ele é o nosso representante, ele experimenta isso primeiro como nosso representante, e depois nós mesmos experimentaríamos a habitação e o derramar do Espírito sobre nós. O Messias experimentou como nosso representante aquilo que nós experimentaríamos como resultado da conclusão da sua obra. Ele recebe o Espírito e a declaração de que é o Filho amado de Deus. E aí um estudioso da palavra de Deus, ele diz o seguinte, que todo o evangelho cristão poderia ser resumido neste ponto,
que quando o Deus vivo olha para nós, para cada cristão batizado e crente, ele nos diz que aquilo que ele disse para Jesus naquele dia do batismo. Ele nos vê não como somos em nós mesmos, mas como somos em Jesus Cristo. Quando Deus nos olha, ele diz a mesma coisa que ele falou para Jesus. Você é o meu filho amado. A gente vê declarações do amor de Deus em toda a Bíblia. No Novo Testamento a gente tem lá trechos bem marcantes, né, que fala sobre o amor de Deus sobre nós. Por exemplo, o capítulo 5 de Romanos, né, que é um capítulo que fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Pai, ele tanto testemunha sobre a nossa filiação e testemunha o seu amor sobre nós por meio do Espírito Santo. Então, a mesma coisa que acontece no batismo de Jesus é dada aos crentes posteriormente, porque Jesus ele age aqui como o nosso representante. Tudo que é dele pertence a nós também. Então, a representação desse rei continua. Veja aí que versículo 12 e 13 fala da tentação de Jesus. Alguém lê para a gente versículos 12 e 13? E logo o Espírito me impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os perdiam. Então, é interessante aqui, né, que Jesus ele recebe a unção do Espírito Santo para ser rei, né, o rei servo do seu povo. Mas perceba que ele não começa a reinar logo, imediatamente, né? Assim também como foi com Davi, né? Davi ele recebeu a unção para ser rei, mas ele passou por um período ali de angústia, de tribulação, antes de chegar ao trono, à realeza, né? E com Jesus acontece a mesma coisa. Ao invés de ser levado ao trono, ele é levado a um lugar tenebroso, que é o deserto. E por que deserto, né? Por que Jesus foi levado ao deserto? Fontes antigas testemunham que muitos acreditavam que os demônios eram atraídos para esses locais, para esses lugares. Deserto era um local ruim, porque era a morada de demônios. Lembra lá no texto de Isaías? Não sei se vocês vão lembrar que a gente vê essa ideia, né? Eu acho que é Isaías 34 ou 35, enquanto o pastor estava expondo aqui, e falava da destruição que viria sobre Judá. Lá diz que Jerusalém, Judá, se tornaria um deserto, morada de chacais, de fantasmas, né? De demônios, de sátiros. Então é essa a ideia, tá? Porque o deserto era considerado um local ruim, um local onde espíritos malignos andavam, né? Circulavam. Até Jesus usa essa imagem. Ele fala que quando o espírito maligno sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, por locais desertos, e depois ele volta, né, para ver se a casa está livre ali. Aí ele vem e traz mais 7 com ele. Então, o próprio Jesus ele usa essa imagem do deserto como um local de demônios. E perceba que Jesus, então, ele vai a esse local, que é a morada dos demônios, mas ele encontra com alguém com um tipo de demônio que é o pior, né, que tem, que é o próprio Satanás, que quer dizer adversário. Então, ali no deserto, Jesus é tentado por 40 dias, e para os leitores, Jesus estava batalhando contra Satanás no território do próprio diabo. Então, perceba aqui o que está acontecendo, né? Jesus, ele foi ser tentado pelo diabo, foi levado pelo próprio Deus para lá, e ele está passando por isso no território que é o território do próprio Satanás, porque ele está no deserto. Então, a grande batalha que Jesus tinha que travar era contra o príncipe das trevas. Então, o reino de Deus, o reino que vem,
para destruir o império do mal começa com um confronto entre os dois representantes desse reino. Satanás, que representa o reino das trevas, e o próprio Cristo. Nós temos uma lição aqui para nós. Nesse sentido, né, o fato de Jesus ter sido levado logo depois da sua unção, do recebimento do Espírito, o fato dele ter sido levado diretamente para o deserto, isso traz uma lição para nós. Nesse sentido, a nossa vida como cristãos é uma imitação da história de Jesus. Nós somos filhos de Deus, Deus enviou sobre nós o seu Espírito, nós temos o testemunho de que nós somos filhos de Deus, ele nos prometeu um reino também, mas o cumprimento dessa promessa não é imediato. A gente tem que passar por situações terríveis aqui. Por vezes nós somos levados a locais onde nós batalhamos contra o pecado, contra as forças do mal. Ainda, claro que não no nível do próprio Jesus, né? Mas, por vezes, Deus faz isso com a gente. Então, o recebimento do Espírito Santo, a nossa conversão, ele não... Claro que ele traz a paz de Deus, mas ele não acaba com lutas. Muito pelo contrário, às vezes Deus nos leva a locais difíceis, a locais terríveis, a locais onde nós temos que lutar contra o pecado, contra tentações. É claro que Deus não nos tenta. A gente viu isso domingo. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, como diz Tiago, e ele a ninguém tenta. Tentação vem do diabo, vem de Satanás. Mas Deus, pelo seu Espírito, ele pode sim nos conduzir a determinados locais, a ocasiões, onde Satanás está ali nos esperando, né? Para nos testar, para nos provar, para nos experimentar, para desenvolver e revelar o nosso caráter. Lembra que, como nós vimos no domingo, a tentação de Jesus no deserto revela seu caráter como filho de Deus. A gente viu que onde Israel caiu, Cristo permaneceu. Ele é o filho obediente. Assim também tentações revelam o nosso caráter. Né? Tentação revela quem a gente é, revela o que está no nosso coração. Então, por vezes, a nossa vida é uma imitação do que acontece aqui com Cristo. Então, é o que a gente vê acontecendo com os crentes, mas, graças a Deus, o mesmo Espírito Santo que sustentou Cristo no deserto é capaz de nos sustentar também. Então, o que Jesus estava fazendo lá? O que Jesus estava fazendo no deserto? Ele estava enfrentando o diabo no próprio território de Satanás, estava também recapitulando o episódio do êxodo de Israel, do Egito, a jornada de Israel através do deserto para a terra prometida. Então, lembra o que aconteceu depois do êxodo? Depois do êxodo do Egito, Israel passa pela água, pelo mar, e é levado para o deserto, e ali ele é testado pelo Senhor. Olha o que está acontecendo com Cristo aqui. Ele passa pela água, pelo Jordão, é levado pelo próprio Deus, o Espírito Santo, ao deserto, e ali ele é testado. Ele é testado por Satanás. Então, como nosso representante, Jesus recapitula a história do êxodo para que nós mesmos experimentemos um novo êxodo, não dos poderes terrenos, é uma libertação não dos poderes terrenos, mas do poder das trevas que está por trás de toda a força terrena, de todo o poder político que é contrário a Deus. Então, como aquele que veio libertar e restaurar Israel, ele teria que mostrar seu caráter de filho legítimo, experimentando tentações onde Israel foi tentado e caiu. Então, esse é o caminho que os filhos amados de Deus devem trilhar também nesse mundo. Os filhos de Deus, às vezes, são conduzidos por caminhos difíceis e, nesses caminhos, por vezes, existem tentações à nossa espreita. E, por incrível que pareça, é nesses locais que Deus deixa claro o seu amor por nós. Perceba aqui que Jesus está num local hostil, mas ele está sendo cuidado por Deus. A presença aí dos anjos, né?
Eles estavam no local onde havia feras, mas os anjos o serviam. Então, perceba o local hostil. Satanás está ali, está tentando ele, tem animais hostis, feras, mas ele sai dali seguro. Deus está cuidando do seu filho. Então ele está experimentando ali o amor de Deus. Imagino eu, né, que o próprio Jesus tenha se lembrado da declaração do Pai, daquela voz que veio lá dos céus, né, de que ele era o Filho amado de Deus. E nós também podemos lembrar das declarações de amor de Deus quando nós passamos por momentos assim, né, de tentação, em locais difíceis, em locais onde nós temos batalhas a serem travadas. Por exemplo, 2 Coríntios 7:18, a voz de Deus nas Escrituras ecoa, dizendo assim: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então perceba que próprio Deus nas Escrituras, a voz dele ecoando fala da filiação do seu povo, da nossa filiação, e nós também podemos lembrar disso. Então, não se esqueça da verdade de que você é um filho amado de Deus. A voz de Deus sobre essa verdade deve falar mais alto ao nosso coração nos momentos de tentação do que a própria voz do diabo, a voz de Satanás. E o melhor disso tudo, né, é que o maior dos desafios já foi experimentado pelo nosso Senhor. A tentação aqui ela não é detalhada como aparece em Mateus e também em Lucas, né? Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui. Lá em Mateus a gente viu, né, que a gente tem as palavras do diabo ao próprio Jesus e as respostas de Jesus a Satanás. Então a gente tem mais detalhes ali do que aconteceu. Aqui não fala nada, né? Lá em Mateus fala que Jesus resistiu tudo. E ainda expulsou o demônio da presença dele, né? Vai de Satanás, porque só teu Deus adorarás, só ele darás culto. Mas perceba que aqui não tem detalhe nenhum. A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas a gente sabe que Cristo permaneceu de pé. Por que a gente sabe? O texto seguinte, né? 14:15. O que fala aí? Que ele foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então perceba que ele saiu do deserto, da tentação, foi para Galiléia pregar um reino. Então está mostrando aqui que Jesus saiu vitorioso, né? Saiu vitorioso da tentação. E terminando aí o nosso trecho, o nosso estudo de hoje, perceba que Jesus tem a companhia de feras e de anjos na presença dele. Nós não sabemos por que Marcos ele traz esse detalhe, né? Que é exclusivo aqui desse evangelho. Talvez Marcos ele coloque esse detalhe, essa descrição aqui, para mostrar o local de perigo, né? No momento ali de teste de Jesus. Uma outra possibilidade também é fazer uma alusão ao estado de Adão, né? Em meio aos animais, como aparece no livro de Gênesis. Lembra lá que fala de Adão dando nome aos animais, né? Ele estava ali no jardim de Deus e junto ali com os animais. Aqui perceba que é um contraste bem claro, né? Ele não está no jardim, Jesus não está no jardim, ele está no deserto, num local inóspito, num local perigoso, mas com as feras. Então há essa possibilidade de ser uma coisa ou outra, né? Embora eu prefira a ideia do ambiente hostil. Mas ali estava também os anjos com ele. Os anjos não estavam ali para impedir a tentação. E é interessante isso, né? Que Jesus estava ali no deserto, os anjos estavam lá, mas eles não impedem a tentação. Ele não chega, não amarram Satanás ali, né? Impedindo que ele tente o Senhor Jesus. Ele não estava ali para impedir a tentação, ele estava ali para mostrar o cuidado amoroso do Pai em todo aquele contexto de perigo. Então isso aqui é muito interessante, né? Porque por vezes nós também passamos por momentos de tentação, os anjos de Deus estão presentes na nossa vida.
Hebreus fala, né, que os anjos de Deus são espíritos ministradores que são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E em vários locais da Bíblia fala de anjos servindo o povo de Deus, nos guardando. Né? O Salmo 91, né, que a gente citou aqui no domingo, que aparece também no texto da tentação lá de Mateus. Se a gente tropeçar em alguma pedra, né, aquele que confia em Deus, quando ele tropeçar em alguma pedra, os anjos virão para o guardar. Então, esses espíritos ministradores, servos de Deus, eles estão presentes na nossa vida, cuidando da gente também. Mas perceba que os anjos não impedem tentação. Eles não estão presentes na nossa vida para nos impedir de sermos tentados, né? Muito pelo contrário, eles permitem isso, mas eles estão perto ali, mostrando o amor de Deus. Então, Deus, ele proveu para nós um representante que se identificou conosco, pecadores, um representante que é um rei servo, e nessa função de rei servo, ele vence o príncipe do mal em nosso favor para nos libertar do poder das trevas, fazendo com que experimentemos uma nova libertação. É por meio da sua obra que nós recebemos também o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. É isso que o texto de Marcos aqui está nos ensinando. Ele fala dessa representação de Jesus e tudo aquilo que ele recebe aqui no batismo, o Espírito e a filiação é aquilo que nós também recebemos por estarmos nele. Então, que nós confiemos, meus irmãos, que nós confiemos no amor de Deus, no cuidado de Deus. Eu tenho que prover para nós o Espírito que nos guia, e o Espírito que às vezes nos guia até para momentos difíceis, hostis, no qual nós somos tentados, mas também é o Espírito que nos guarda. Nós podemos resistir à tentação pelo poder do Espírito do Senhor. A Bíblia fala lá em Romanos, né? Paulo fala, ele nos chama a andarmos segundo o Espírito de Deus, porque isso é possível. E que nós confiemos também no cuidado de Deus nesses momentos hostis, sabendo que Ele, embora não impeça as tentações que chegam a nós, mas Ele está em todo o tempo nos guardando e nos sustentando por meio do seu cuidado providencial, como foi também com o nosso Senhor Jesus, que recebeu o cuidado ali dos anjos no deserto. Que nós confiemos, então, nessa verdade, na representação de Jesus como Filho de Deus